Mateus capítulo 22. A festa de casamento. De novo Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Depois mandou os empregados chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: Digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto, que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a fazenda, o outro para o armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e o mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou os seus empregados e disse: A minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a merecem. Agora vão pelas ruas e convidam todas as pessoas que você encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus, e o salão de festa ficou cheio de gente. E quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: Amigo, como é que você entrou aqui sem roupa de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: Amarrem os pés e as mãos desse homem e joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: Pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. A pergunta sobre os impostos. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a lei pagar imposto ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: De quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus e foram embora. A pergunta sobre a ressurreição. Naquele mesmo dia chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que nele ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus: Mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Assim ele deixou a viúva para o segundo irmão. A mesma coisa aconteceu com este, e também com o terceiro, e finalmente com todos os 7. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: Como vocês estão errados, não conhecem nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Pois quando os mortos ressuscitaram, serão como os anjos no céu, e ninguém casará. E quando a ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram o que Deus disse? Ele afirmou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Deus não é que Deus dos mortos, e sim dos vivos. Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dele. O mandamento mais importante. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca. E um deles, que era um mestre da lei,
querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ama o Senhor seu Deus de todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. E toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseia nesses dois mandamentos. A pergunta sobre o Messias. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: Então, por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pois Davi disse: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos meus pés. Portanto, se Davi chama o Messias de Senhor, como é que Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada naquele dia. Ninguém poderia responder mais nada naquele dia em diante. Não tiveram coragem de lhe fazer mais perguntas.